Olá pessoal, o vídeo desta sexta-feira na verdade não é tecnicamente patrocinado. Alguém pediu divulgação. Vi o que faziam e achei legal. Vamos fazer uma divulgação à altura. Então, este é o Clube Internacional de Combate de Navios de Guerra Controlados por Rádio. Eles constroem réplicas de navios em escala 1:144 da Primeira e Segunda Guerra Mundial, armam esses navios com canhões de bolinha movidos a CO2 e depois levam eles para lagos e rios para atirar uns nos outros. Eles afundam quando as salas de porão sobrecarregam, mas depois são resgatados, consertados e retornam ao serviço. O link com mais detalhes está na descrição, junto com um trailer legal. O uso de navios antigos para testar os efeitos de novas armas ou simplesmente para ver quão precisa uma frota realmente conseguia atirar já era uma prática bastante estabelecida no início do século XX. No entanto, em quase todos os casos, os navios em questão estavam completamente estáticos ou, em raras ocasiões, sendo rebocados de forma simples. Dependendo se era um exercício de artilharia ou um teste de novas armas, essas restrições eram aplicadas. Simplesmente porque, bem, no primeiro caso, de um exercício de artilharia, a precisão geral no século XIX, assim como o alcance de combate, era tão baixa que nada de significativo seria obtido do alvo. Está fazendo algo complexo ou apenas errando muito? E, no último caso, no teste de armas bem-sucedido, a intenção era, é claro, examinar o que acontecia quando a nova arma acertava, em vez de perseguir o alvo pelo mar, tentando acertar um tiro em primeiro lugar. Mas, à medida que a década de 1910 chegava ao fim, as coisas haviam mudado significativamente. As frotas deixaram de se limitar ao alcance de batalha da era Nelson, devido a telêmetros, controle de tiro e pressões da Primeira Guerra Mundial. Os alcances de batalha esperados dos navios capitais haviam aumentado para dezenas de milhares de jardas, chegando a mais de 20.000 jardas. Nesse ponto, navios mudando de curso poderiam de fato afetar sua precisão devido ao tempo de voo muito maior dos projéteis. A cerca de 1.500 jardas, o tempo de voo dos projéteis era tão curto que o alvo podia ser considerado estático ao calcular se o curso ou velocidade dele afetavam a precisão. E assim, as várias grandes marinhas do mundo começaram a tentar descobrir exatamente como representar com mais precisão um possível alvo inimigo, mas sem ter um grande número de homens operando um navio-alvo e, portanto, estando em perigo considerável. Felizmente, a tecnologia de rádio havia avançado consideravelmente nas duas primeiras décadas do século XX, e com um grande número de navios obsoletos disponíveis, alguns seriam adaptados como alvos gigantescos controlados por rádio. Destacaram-se nesses primeiros esforços o semi-dreadnought britânico HMS Agamemnon e o pré-dreadnought americano USS Iowa. Hoje vamos analisar rapidamente o primeiro desses navios, discutir o equipamento instalado, seu funcionamento e o que ocorreu após virar um saco de pancadas para a frota. Depois que o antigo HMS Hibernia foi inicialmente considerado para o papel, o Agamemnon foi escolhido por ser um pouco mais moderno e considerado um pouco mais resistente. E assim, ela foi levada para o estaleiro de Chatham em 10 de dezembro de 1920 para ser convertida em um navio-alvo controlado por rádio, com o equipamento vindo de 3 fontes principais. A maioria dos equipamentos de transmissão e recepção de rádio veio da Escola de Sinais em Portsmouth, que passou a guerra aperfeiçoando técnicas de controle por rádio, e por isso tinha os transmissores e receptores mais avançados. O seletor de controle, responsável por transformar sinais recebidos em opções, assim como boa parte do mecanismo de controle do leme, foi comprado de uma companhia telefônica. Falarei mais sobre isso depois.
e o restante do equipamento, especialmente aquele para alterar a aceleração do navio, modificando coisas na casa de máquinas, foi fabricado pelos próprios estaleiros de Chatham, depois que todo o outro equipamento já havia sido instalado. Além de instalar novos equipamentos, muita coisa foi removida. Os canhões de 12 polegadas e suas montagens foram removidos, mas as torres permaneceram. A bateria secundária de 9,2 polegadas e a bateria terciária de 12 libras também foram removidas, nesses casos completamente, incluindo as torres de 9,2 polegadas. Desapareceram também as partes superiores dos mastros, grande parte do equipamento interno e acessórios da tripulação, pois só seria necessária uma equipe mínima a bordo por curtos períodos, além da maioria dos acessórios externos, como botes e turcos, que seriam destruídos pelo fogo inimigo e teriam melhor uso em outros locais. Muitos dos corredores internos e escotilhas também foram selados, em parte para garantir a estanqueidade e em parte para que os poucos tripulantes restantes não se perdessem. O trabalho estava planejado para durar cerca de 4 meses, mas acabou levando cerca de 7 devido a greves dos trabalhadores do estaleiro. No final, os custos chegaram a cerca de 52 mil libras, e o navio foi considerado pronto para o serviço em 12 de julho de 1921, partindo para Portsmouth cerca de 2 semanas depois. A tripulação aproveitou a curta viagem para testar os vários equipamentos de controle recém-instalados sem usar transmissões de controle externas, para garantir que os controles respondessem durante a navegação, usando as configurações manuais disponíveis em uma das salas de controle do navio. Estava planejado usar o antigo cruzador blindado HMS Antrim como um navio de controle, e ele havia sido equipado com o equipamento transmissor relevante. Quase ao chegar a Portsmouth, vieram ordens superiores para transformar o Antrim em navio de treinamento de cadetes. O equipamento de controle de fácil remoção foi transferido para o novo contratorpedeiro HMS Truant, que estava parado com uma tripulação reduzida, servindo como navio de apoio ao HMS Victory. Como o último iria para o dique seco, o Truant estava disponível. No início de agosto, o Agamenon foi levado ao mar para determinar se os controles responderiam aos comandos externos do navio de controlo. Mas a Marinha interrompeu esses testes, declarando que o uso operacional do navio seria em 25, quando enfrentaria um ataque aéreo. O sistema de controle era imensamente complexo para a época, com cerca de 100 comandos separados disponíveis, e na preparação para esses testes, várias válvulas tríodo de controle eletrônico, apelidadas de válvulas P pela tripulação, queimaram. O sistema tinha redundância suficiente, então a taxa de falhas, considerada aceitável para uma tecnologia nova, não era motivo de preocupação. Assim foi até o dia 26, segundo dia dos testes, quando todas as válvulas queimaram ao mesmo tempo, tornando claro que os dispositivos de segurança precisavam de ajuste para proteger o restante do sistema. Como os testes envolviam rajadas de metralhadora por aeronaves e pequenas bombas, que não eram ameaça existencial ao navio, foi possível continuar, com a pequena tripulação apenas se retirando para a parte protegida, devido aos controles manuais disponíveis no sistema seletor. Assim que o navio voltou ao porto, foi feita uma busca por mais válvulas P, mas descobriu-se que o navio já havia destruído quase metade de todas as válvulas desse tipo que existiam na época. O restante foi recolhido e instalado após modificações nos dispositivos de segurança para colocar o navio em operação novamente. Mas a escola de sinalização, localizada a poucos quilômetros, foi chamada a enviar válvulas de seu próprio projeto, pois, se funcionassem, poderiam substituir e a Marinha Real produziria seus próprios sobressalentes, em vez de depender de um fornecimento comercial muito limitado que já havia falhado em quantidade e desempenho. Como o Truant ficava a serviço da escola de sinalização e por isso às vezes era requisitado em outro lugar, o navio patrulha Snapdragon recebeu equipamentos de controle no início de setembro. Mas apesar das modificações nos sistemas do Agamenon, as válvulas P continuavam falhando, e novos testes foram interrompidos para que houvesse válvulas suficientes quando o navio fosse submetido a fogo de metralhadora por aeronaves em 9 de setembro. O que também representaria um marco importante, já que esses testes, que acabaram sendo bem-sucedidos, também representariam a primeira vez. O navio estava completamente automatizado enquanto era atacado, com toda a tripulação deixando o navio assim que ele estava em alto mar.
enquanto anteriormente uma pequena tripulação se abrigava na cidadela para estar disponível em situações de emergência. No fim de setembro, a escola de sinalização já produzia válvulas próprias suficientes para substituir totalmente as válvulas P. Os encaixes no navio foram adaptados para recebê-las, pois era previsto. A Frota do Atlântico, uma das duas principais formações da Marinha Real após a dissolução da Grande Frota, gostaria de usar o navio para a prática de tiro em alto mar. Houve atrasos no exercício da frota, permitindo que o navio continuasse passando por ajustes até o início de novembro. E foi até bom que houve esse atraso, já que durante os testes em outubro, o sistema de direção travou completamente. Felizmente, o acelerador ainda funcionava e o navio conseguiu ser desacelerado com sucesso para que o problema pudesse ser resolvido. A escola de sinalização terceirizou o projeto das válvulas para a produção em larga escala, assegurando o fornecimento regular de peças sem se tornar apenas uma fábrica de válvulas, já que o novo projeto deles parecia funcionar razoavelmente bem. E, embora houvesse falhas ocasionais, não chegava nem perto de ser tão ruim quanto era com o conjunto anterior. Assim, antes de enviar o navio para ser alvo de outros navios de guerra, só faltava testar se o rádio resistiria aos choques das explosões próximas. Como detonar muitos explosivos aleatoriamente enquanto atracados não era incentivado, os marinheiros improvisaram atacando antenas e receptores com marretas. Pegaram projéteis de 200 libras de um estoque de munição de 7,5 polegadas e os içaram o mais alto possível nos guindastes do navio. E então os deixaram cair, inertes, no convés acima das salas de controle. Esses esforços não afetaram o equipamento de controle, e o sistema era altamente redundante, com nada menos que 8 conjuntos de antenas e receptores instalados, todos funcionando em paralelo. Assim, a perda de um sistema, mesmo com impacto direto de projétil de grande calibre, não comprometeria a operação do navio. Um marinheiro do Snapdragon observou que, em certas situações, poderiam ter que circular o navio para encontrar um receptor funcionando, pois cada antena cobria apenas um arco limitado. Agamenon foi enviada à frota, que no primeiro exercício a submeteu a fogo dos canhões secundários do navio capital e das baterias principais dos contratorpedeiros. A principal conclusão foi que era preciso mais treinamento de artilharia, pois dos 700 disparos, só 42 acertaram o alvo, mesmo todos feitos a menos de 10.000 jardas. Mesmo com projéteis de 6 polegadas, o velho couraçado resistiu bem aos impactos. Ela resistiu. E só um projétil do exercício conseguiu atravessá-la. A blindagem foi perfurada por um belo tiro de longa distância, vindo ou do Renown ou do Repulse, que foi disparado de uma distância um pouco maior, em um ângulo suficientemente alto, e conseguiu atravessar a blindagem do convés superior. Agamenon continuaria servindo por cerca de 5 anos como o navio-alvo da frota, com o Snapdragon sendo substituído pelo destroyer mais rápido Shikari em 1923. Infelizmente, não parece haver muitas fontes sobre o desempenho posterior do navio em vários exercícios de artilharia, exceto que ela ainda estava ativa quando foi substituída pelo antigo couraçado Centurião em 1926, que havia sido equipado de forma semelhante e assumiu a função. Suspeito que muitas evidências desse período estejam nos registros dos exercícios da frota da Marinha Real Britânica dos anos 1920 e pretendo estudá-los em futuras visitas aos arquivos. Esse breve resumo da trajetória de Agamenon permite destacar rapidamente algumas das principais características do equipamento de controle. A unidade central de controle era um seletor de linha telefônica com 100 saídas, com o pedido de sinal de controle sendo feito na forma de códigos de 2 dígitos que eram discados em um disco telefônico rotativo a bordo do navio controlador. Lembre-se de que eu disse que boa parte do equipamento veio de uma companhia telefônica. Os códigos de 0 a 35 foram atribuídos às mudanças de rumo desejadas em incrementos de 10 graus, com o sistema sendo ajustado usando um giroscópio pela tripulação. Antes, eles partiam com um rumo absoluto, a partir do qual as mudanças de curso necessárias seriam então derivadas. Por exemplo, se você escolhesse o código 16, o navio giraria para este bordo até atingir 160 graus do rumo original. Foi observada uma variação de 3 a 5 graus, para mais ou menos, enquanto o navio se ajustava ao curso sob controle por rádio. Mas, uma vez ajustado, ele era realmente capaz de cumprir as exigências feitas a ele com uma precisão de cerca de 1 grau.
Os códigos 3, 6 até 4, 9 foram deixados sem atribuição para possíveis usos futuros, e de 5, 0 até 9 foram usados para vários incrementos de velocidade, assim como para propósitos de testes não especificados. Quando o navio virava, um par de anéis deslizantes ligados à girobússola girava, com contatos elétricos para diferentes mudanças de curso, espaçados em intervalos de 10 graus ao redor de um dos anéis. Quando o navio atingia o curso desejado, uma parte isolada do anel inferior interrompia o circuito que alimentava o equipamento de direção, o que permitia que o navio se estabilizasse no curso. Outro giroscópio assumiu para corrigir excesso ou falta de giro, por isso o balanço de 3 a 5 graus diminuiu gradualmente para 1 grau conforme o navio estabilizava. O motor acionado por esse sistema era conectado a uma das rodas do navio por uma corrente de bicicleta, então o sistema de direção original do navio era realmente usado para girar o leme, e os controles de rádio apenas forneciam o comando. Por questões de segurança, havia um limitador que impedia o leme de ser girado mais de 15 graus para bombordo ou estibordo, o que proporcionava ao navio uma curva suave sem muito risco de travar o leme. Em relação à velocidade, um par de válvulas de vapor e 3 bombas de combustível a óleo tinham cada uma um controlador acoplado a elas. Com 10 configurações possíveis, daí a necessidade de 50 combinações de código no total, porque você tinha 5 válvulas ou bombas com 10 configurações cada uma. E isso tinha um mecanismo de segurança interessante. Um pequeno temporizador mecânico estava presente, ajustado para 15 minutos. Ele se reiniciava toda vez que um sinal de rádio era recebido e, assim, se os receptores de rádio falhassem 15 minutos após o último sinal recebido, o temporizador se esgotaria. Quando isso ocorresse, as bombas de óleo seriam ajustadas ao mínimo. Isso também acionaria outro par de temporizadores. Após mais 2 minutos, um sinalizador seria aceso, que então seria disparado para alertar o navio de controle de que Agamenon não estava mais recebendo sinais. E então, após mais 3 minutos, sem sinal. As válvulas principais de vapor seriam fechadas, dando cerca de 5 minutos entre o corte do combustível e o corte do vapor, assim minimizando qualquer chance de sobrepressão. E com as bombas de óleo e as válvulas de vapor fechadas, o navio seguiria por inércia até parar completamente. E, caso algo acontecesse que desligasse os circuitos principais de energia do navio, que, é claro, estavam controlando tudo aquilo. Todo o sistema de controle, com os mecanismos de segurança, era alimentado por baterias de reserva próprias. Enquanto uma sala de controle estivesse ativa, o navio não poderia partir rapidamente para o horizonte. Também foi observado que durante os testes havia certos ângulos nos quais o alcance de controle era consideravelmente maior do que em outros. Isso ocorria porque as estruturas superiores do navio de controle interferiam nas linhas de transmissão, exigindo que ele geralmente ficasse diretamente atrás de Agamenon, ou então tê-la a bombordo ou a estibordo, pois, nesses ângulos, você obtinha o maior alcance dos transmissores, e isso era uma característica bastante importante. Como munição real era lançada contra o navio, era comum que a embarcação de controle ficasse ao menos 1 ou 2 quilômetros atrás de Agamenon para evitar ser atingida. Assim, encerro o resumo do papel de Agamenon como navio-alvo por rádio. Como disse, tentarei achar os registros dos exercícios de artilharia quando voltar aos arquivos Q. E no futuro, também vou tentar dar uma olhada e ver quais sistemas o SS Iowa tinha a bordo e como eles diferiam daqueles da Marinha Real.